Bom dia, nono ano. Hoje, na nossa matéria de física, nós vamos encarar o módulo 11, chamado Energia Mecânica. Bem, ele faz parte do grupo 4, está lá nas páginas 126, 127, 132 e 133. Esse módulo ele é dividido em dois, na verdade. Esse assunto é dividido em dois módulos, o 11 e o 12. O 11 a gente vai falar especificamente sobre energia mecânica e o 12 a gente vai falar da conservação de energia. Mas o 12 eu vou deixar para a gente poder falar sobre ele depois das férias. Por enquanto a gente vai ficar com energia mecânica. Então, o que eu preciso iniciar falando? O uso da energia ela é muito importante no nosso dia a dia. O que é energia? A gente já falou na aula passada e a gente vai voltar com esse mesmo conceito na aula de hoje. Energia é a capacidade de realizar um trabalho. E o que é o trabalho? É a capacidade de você mover um objeto ou uma pessoa ou alguma coisa de um lugar para o outro. E você utiliza uma força. A utilização de força para a realização de trabalho, onde nós chegamos na energia. A energia ela pode se manifestar através de vários momentos e de várias formas no nosso dia a dia. Pode ser através de calor, através da eletricidade, do magnetismo, de vários modelos diferentes para a gente poder chegar até a energia. O que acontece? O que nós sabemos sobre energia já de agora? A energia ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída. Então, eu não estou criando energia. Não existe a criação de uma energia. O que se pode fazer na energia é converter. Ela vai sair de energia elétrica para virar uma energia mecânica, uma energia eólica para virar uma energia mecânica, uma energia mecânica para virar energia biológica. Então, os tipos de energia eles podem variar e eles se convertem de um para o outro. O que não se pode acontecer de forma nenhuma com energia é criar e destruir energia. Então, como eu já havia comentado antes, a energia ela não pode ser transformada ou transferida, mas mas nunca criada ou destruída. Então você não vai, eu estou aqui criando energia. Não. Até mesmo para a gente poder fazer exercício físico, nós estamos transformando uma energia biológica em energia mecânica. E quando a gente fala de mecânica, e isso eu vou voltar para as primeiras aulas de física que a gente teve lá na escola. Quando a gente fala de mecânica, nós falamos de movimento ou de posição. Então, todas as vezes que a gente falar de mecânica, vai ter ou movimento ou posição. E é isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai trabalhar especificamente a energia do movimento ou a energia da posição, que é chamada de energia mecânica. De antemão, eu já trago essa última informação aqui para vocês. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida do trabalho e da energia é a mesma, é o Joule. Então, como a gente já viu o Joule na aula passada, eu não vou me ater muito a essa nomenclatura, quem foi o Joule, o que foi que ele fez e tal. Por quê? A gente já viu na aula passada o que o Joule já realizou, por que ele foi homenageado, e hoje eu só trago para vocês que a unidade de medida é a mesma, tanto para energia como para trabalho, e isso pode ajudar a gente em vários pontos, em cálculos daqui para frente. Então vamos dar uma olhadinha agora, vamos continuar. E aí agora a gente vai falar um pouquinho de energia mecânica. Como eu falei para vocês, existem dois tipos, o de movimento e o de posição. Para cada tipo nós temos um nome diferente. Então, para a energia de movimento, né, o nome dela é energia cinética. Ela sempre tem a ver com movimento. Então, quando você está correndo, quando você está pulando, quando você está andando, são energias de movimento. Então, essa daí é energia cinética. A energia da posição ela é chamada de energia potencial. E essa potencial ela tem dois tipos diferentes. Ela pode ser gravitacional, quando o corpo está em uma determinada altura em relação ao solo. Então o solo está aqui. Se o meu corpo está numa altura e ele está parado, basicamente, ele está numa posição, ele pode estar em movimento, professor, porque ele vai estar flutuando.
Pode, mas tem um momento exato que ele dá uma paradinha para a gente ver a posição dele. Ali nós temos uma energia potencial. E nós temos a energia potencial elástica. E todas as vezes que a gente fala de elasticidade, de alguma coisa elástica, a gente já falou da força elástica, a gente já comentou um pouquinho sobre elasticidade. Quando a gente fala de elasticidade ou de elástica, a gente sempre vai falar ou de mola ou de elástico. São coisas que existem uma deformação, onde eles ou aumentam quando você puxa um elástico, ou ele contrai quando você repuxa esse elástico. Então, todos esses movimentos e esses tipos de energia a gente vai dar uma olhada hoje. Cinética tem a ver com movimento, potencial tem a ver com a posição. Vamos lá, gente. Então, qual é o exemplo que eu posso estar trazendo para vocês? Olha só essa imagem. Aqui nós temos um skatista, onde ele está em uma posição em relação ao solo. Então, o solo está aqui embaixo, né? E ele está numa posição. Nesse momento, ele tem uma energia potencial, energia relacionada à posição. Quando ele começa o movimento dele, quando ele sai daqui de cima e começa o movimento, vira energia cinética. E durante todo o movimento, ele está em relação ao solo diferente, então ele tem uma energia cinética mais uma energia potencial, que é menor devido à diferença da altura. A gente vai ver a fórmula para cada uma delas. Vocês vão ver que quanto maior a altura, maior a energia potencial. Quanto menor a altura, menor a energia potencial. E quando ele chega numa outra posição, ou seja, quando ele está subindo, ou então voltou para esse outro canto aqui da pista de skate, ele continua numa energia potencial, porque não é que ele deixe de ter movimento, mas ele está em um ponto diferente, ou então um ponto mais alto, mais baixo, em relação ao solo. Então, como é uma posição, nós iremos falar novamente de energia potencial. E agora eu quero apresentar para vocês as fórmulas. Nesse momento é muito simples a nossa discussão de física de hoje, porque é basicamente a aplicação dessas fórmulas. Eu vou mostrar as fórmulas para vocês. A gente tem que ter muito cuidado com as unidades de medida. Tirou isso? É tranquilinho, gente. Sério. Então vamos lá. Para a energia cinética, energia do movimento, nós temos o seguinte cálculo. EC, energia cinética, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Coloquem lá no caderninho de fórmulas de vocês e coloquem basicamente a unidade de medida que precisa acontecer, que ela precisa estar. Porque se não tiver nessa unidade de medida na hora do cálculo, o cálculo vai dar errado. Então a gente tem que transformar a unidade de medidas. Vou mostrar para vocês nas atividades. Então a energia cinética ela é calculada em joule. A massa sempre em quilos. Então pode vir massa em gramas? Pode. Mas nós temos sempre que transformá-las ela em quilo. E a velocidade sempre é em metros por segundo. Essa daqui é o nosso cálculo e a organização do cálculo de energia cinética. Então vamos lá para o primeiro exemplo de hoje. Se considerarmos a massa de uma pessoa de 70 quilos correndo na pista de um parque com velocidade de 5,4 km por hora, a energia cinética será de quê? E aí eu volto para vocês lá no cálculo da energia cinética. Então, a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, vamos colocar isso lá. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Ótimo. Só que não se esqueçam que nós temos que observar primeiro as unidades de medida. A massa está em quilo? Tá. Professor, tá sim, tá tranquilo, tá 70 quilos ali, tá ótimo. A velocidade está em metros por segundo? Não, ela está em quilômetros por hora. 5,4 quilômetros por hora. E eu tenho que transformar ela em metros por segundo. Está aqui, ó, metros por segundo. Professor, como é que eu vou fazer isso que eu não lembro mais? Você vai pegar
velocidade em quilômetros por hora e vai dividir por 3,6. Opa! 5,4 dividido por 3,6 dá 1,5. 1,5 metros por segundo. Esse valor já é em metros por segundo. Então, já posso colocar aqui 1,5. Esse 1,5 ele tem que estar ao quadrado. E todo esse valor dividido por 2. Vamos continuar. Nesse caso, o que a gente resolve primeiro? A multiplicação ou a potência? A potência. Então, repete o 70 e vamos resolver a potência. Aqui, 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Colocamos aqui, então, 2,25, tudo isso dividido por 2. Energia cinética é igual. Agora, multiplicação ou divisão? Sinceramente, tanto faz. Então, vamos lá. Vou fazer a multiplicação primeiro. Vezes 70 dividido por 2. 78,75. Qual a unidade de medida? Joules. É isso, gente. É só a aplicação da fórmula. E cuidado com as unidades de medida. É isso. Vamos, por exemplo, o número 2. Uma moto de massa 80 kg trafega a uma velocidade de 72 km por hora. Calcule a energia cinética do conjunto, dado a massa do motoqueiro 50 kg. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. A moto, ela anda sozinha atualmente? Ela, hoje em dia, hoje, ela anda sozinha? Não. Então, se ela não anda sozinha, alguém está pilotando ela, né? Então, como é que eu vou calcular a energia cinética ali? É do motoqueiro, é da moto ou é dos dois? Ah, professor, não sei não. Vamos ler novamente a questão? Uma moto de massa 80 kg trafega em uma velocidade de 72 km por hora. Calcule a energia cinética do conjunto. Se ele está falando de conjunto, então é dos dois juntos. Ele não está pedindo a energia cinética da moto. Ele não está pedindo a energia cinética do motorista, do motoqueiro, desculpa. Ele está pedindo do conjunto. Então vamos calcular isso. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Isso é fórmula. Já larguei aqui. A massa está em quilo, gente? Está tudo em quilo. Então vamos lá. E essa massa que eu vou colocar, como é que vai ser? Vai ser 80, vai ser 50 ou vai ser o quê? Como é o conjunto, eu preciso pegar a massa inteira. Então, 80 mais 50 dá quanto? 130 quilos. Boa! Pessoal bom de matemática aí. Qual é a velocidade que ele está? Ah, 72. Ah, então é 72 ao quadrado, né? Pera. 72 metros por segundo, é? Do jeito que está ali? Não. Aqui está 72 km por hora, então não é 72. A gente precisa lembrar de colocar esse cálculo com metros por segundo. Como é que eu vou lembrar disso, tio? Escrevendo isso daqui que eu passei para vocês. A velocidade tem que estar em quê? Metros por segundo. Então vamos para lá. Como é que eu vou fazer isso mesmo que eu já esqueci de novo? Pego 72, que é o quilômetros por hora, divide por 3,6, que vai dar 20. Então, sim, é esse 20 que vem para cá ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui. Tudo isso dividido por 2. Então, energia cinética vai ser igual a 130 vezes 20 ao quadrado dá 400. Ninguém nem viu aqui, né? Tenho certeza que não. Então, 400 dividido por 2. Energia cinética é igual a 130 vezes 400 dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Então, eu pego 400 vezes 130, dá 52.000, dividido por 2, 26.000. Esse número todo, professor? Esse número todo, gente. Qual a unidade de medida de energia? É a mesma de trabalho. Qual é a unidade de medida de trabalho?
joule. Então, questão resolvida. O que a gente tem que lembrar em todas as questões de energia cinética e energia potencial? Fórmula, transformação de medidas e uma boa calculadora do lado. Pronto. Vamos para a próxima, gente. Energia potencial gravitacional. Quando a gente fala de gravitacional, a gente está falando de um ponto na altura. Então, como a gente tem altura, vamos conhecer essa fórmula. A energia potencial gravitacional, ou EPG, então energia potencial gravitacional, ela é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tio, eu já vi massa vezes gravidade antes. Ela é uma outra fórmula que a gente já usou. Qual é essa fórmula mesmo? É da força peso. Massa vezes a gravidade é a força peso. Então a energia potencial ela é força peso vezes a altura. E aí a gente pode destrinchar essa fórmula um pouquinho mais para colocar massa vezes a gravidade vezes a altura. Vamos para as unidades de medidas. A energia potencial gravitacional ela tem que ser em joule. A massa sempre em quilo. A aceleração da gravidade. Então, a gravidade ela tem que ser em metros por segundo ao quadrado. A gente já viu isso antes. E a altura sempre em metro. Então, vamos aplicar essa fórmula a partir de agora? Vamos lá. Primeiro exemplo. Se considerarmos a massa de um menino saltando com 50 quilos, altura de 1 metro e gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a energia gravitacional dele? Então vamos ver aqui. Energia potencial gravitacional vai ser igual ao quê? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, energia potencial gravitacional. A massa está em quilo, gente? Tá, então deixa a massa bonitinha. A gravidade está em metros por segundo ao quadrado? Perfeito, então deixa aqui bonitinho. A altura está em metro? 1 metro, perfeito. Então, energia potencial gravitacional vai ser 50 vezes 10 vezes 1, que dá 500 joules. 50 vezes 10, 500. 500 vezes 1, 500. Então, 500 joules. Está resolvido o problema de vocês. Esse segundo exemplo ele é um pouquinho mais difícil. Eu quero mostrar para vocês como um exemplo de como as coisas podem complicar um pouquinho. Mas eu quero que vocês façam junto comigo. Vamos ler junto isso. Uma barra de chocolate possui 180 quilocalorias de energia. Então, a energia... O que ele já te deu aí? Energia é igual a 180 quilocalorias. Quilocaloria, professor? Eu nem vi isso na vida. Sem problema. Deixa aí escrito. Essa energia pode ser transformada em energia potencial quando o homem escala uma montanha. Joia, ele está subindo uma altura, então potencial. Beleza. Se não existisse percas de energia de transpiração, respiração e outros processos biológicos que mantêm o organismo vivo, qual será a altura que um alpinista de 60 quilos... Olha a massa dele aí, gente. Então, massa do alpinista, 60 quilos. Poderia chegar usando a energia de uma barra de chocolate. Então, ele está no topo da montanha. Ele vai comer essa barra de chocolate, que vai dar energia para ele. Essa energia biológica, ela vai ser convertida em energia potencial. Beleza. Até aí, tudo bem. O que ele quer saber é a altura. Então, qual é a altura que ele vai chegar só comendo essa barra? E aí nós temos ainda aqui embaixo a DOT. Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E 1 quilocaloria é 4.000 joules. Onde é que eu vou usar isso daqui? Na energia. Então, se ele comeu 180 quilocalorias e 1 quilocaloria é 4.000 joules, 180 quilocalorias são quantos joules? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso cálculo.
Eu vou fazer uma regra de 3 simples para poder chegar na energia. Então, vamos lá. Aqui embaixo. Então, se 1 quilocaloria tem 4.000 joules, certo? 180 quilocalorias tem quantos joules? Tem X joules. Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos calcular isso aqui agora. 1 vezes x. Então, 1 vezes x vai dar x. Que vai ser igual agora a 180 vezes 4.000. Então, 180 vezes 4.000. Vai dar 720.000 quê? Joules. Boa. Agora vamos ver o que ele está pedindo. Ele está falando de energia potencial. Qual é o cálculo da energia potencial? Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Beleza. A energia, quanto é que deu, gente? Quanto é que deu de energia aqui? 720.000, que vai ser igual a massa. Tá em quilo? Tá em quilo, então 60. 60 vezes. A gravidade está em metros por segundo ao quadrado? Está. Beleza. E a altura é o que eu estou procurando, correto? Então vamos lá. 720.000 é igual a 60 vezes 10 vezes H. Isso dá 600H. Então 720.000 é igual a 600H. Esse 600 aqui, ele está multiplicando ou dividindo o H? Olha para cá. Multiplicando. Então, quando ele passar para o outro lado da igualdade, ele vai voltar de que forma? Ele vai estar o seu contrário. Qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Então, o que a gente vai fazer? H vai ser igual a 720.000 dividido por 600. Qual é a altura, então? 720.000 dividido por 600, 1.200. Tá, cheguei nesse cálculo aí, professor. E agora? Tá, beleza. Eu vou até voltar aqui pra gente ver um negócio. A altura ela tem que estar em qual unidade de medida? Metros. Então é 1.200 o quê? Metros. E acabou a questão de vocês. Tio, não entendi. Volta esse vídeo. Todinho nesse segundo exemplo. Tio, continuei não entendendo. Manda mensagem. Pra gente poder resolver junto isso. Vamos agora para a energia potencial elástica. A energia potencial elástica ela tem a seguinte fórmula. K vezes x ao quadrado dividido por 2. Onde a energia potencial elástica ela é em joule. O K é a constante elástica dada em newtons por metro, igual a gente já viu lá na força elástica. E o X é a deformação, é a quantidade que é aquele elástico ou mola dilatou ou comprimiu. Então, o tanto que eu empurrei ele, o tanto que foi a deformação, a diferença do tamanho do começo e do final. Essa é a deformação e ela é dada em metros. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Se considerarmos que a constante elástica da mola do automóvel é de 500 newtons por metro, e a deformação dessa mola é de 10 centímetros, a energia potencial elástica será de quanto? Então vamos ver. Energia potencial elástica, ela é igual a... Qual é a fórmula? K vezes x ao quadrado dividido por 2. Então vamos lá. Energia potencial elástica é igual.
A tua constante está em Newton por metro? Tá sim, professor. Então, beleza. A tua deformação, ela tá em metro? Tio, tá 10 metros. Não, tá 10 centímetros. Eita, não sei como é que eu faço isso agora. Transforma centímetro para metro, que vai ficar 0,1. Esse 0,1 ele vai estar ao quadrado. Então é ele que vai ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Isso é fórmula, gente. Isso é fórmula. Então, energia potencial elástica é igual a 500 vezes. Qual é o quadrado de 0,1? 0,01 dividido por 2. Isso tudo dividido por 2. Então, energia potencial elástica vai ser igual 500 vezes 0,01. 5 dividido por 2, 2,5. Então, 2,5 que? Joules. Ok? Joules. Vamos para as nossas atividades de aplicação na página 132 e 133, questão 1 e 2. São questões bem longas e eu quero que vocês me ajudem nelas. Vamos lá. Primeira questão. Na figura podemos observar dois meninos brincando com um modelo de foguete. Aqui nós temos a imagem, menino de foguete, ok. Considerando que um modelo de foguete de 100 gramas atinja uma altura máxima de 300 metros e que sua velocidade em determinada altura seja de 54 km por hora, o dado gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine, letra A energia cinética do foguete na velocidade de 54 km por hora. Ok. Não vou me desesperar, não vou me desesperar, não vou me desesperar, não vou me desesperar. Eu vou tentar lembrar. Vamos lá. Tem velocidade. Tá falando aí 54 km por hora. Aí agora eu vou voltar nas fórmulas que eu tenho aqui na minha aula. Então, potencial elástica não é cinética e não tem velocidade, então deixa quieto. Potencial gravitacional também não tem velocidade, deixa quieto. Opa, energia cinética, tem até o nome cinética aqui e tem velocidade. Então, olha, eu acho que eu vou usar essa fórmula aqui. M vezes V ao quadrado dividido por 2. Então tá bom. Então vamos lá. Vou anotar então aqui. A fórmula que eu vou usar de energia cinética é M vezes V ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então tá bom. Vamos ver aqui. Energia cinética. O que é M, gente? É massa. E essa massa tem que estar em qual sistema, qual unidade de medida? Quilo. Boa. E aqui o meu foguete ele está em quilos, são 100 quilos. Ih, professor, não, são 100 gramas. Ai, complicação. Como é que eu vou fazer isso agora? Muito simples, gente. 1 quilo tem quantas gramas? 1000 gramas. Ok. E agora eu quero saber quantos quilos tem em 100 gramas. Vamos lá. 1000 vezes x dá 1000x, que vai ser igual a 1 vezes 100, que dá 100. Então eu vou passar o 1000 dividindo, que ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ser o quê? 100 dividido para 1000. Então x vai ser igual. Deixa eu pegar na calculadora. 100 dividido para 1000. Opa! 100 dividido para 1000 dá 0,1. Então a minha massa, vou até colocar aqui, 0,1 quilo. Então a minha massa vai ser o quê? 0,1 vezes. Velocidade está em metros por segundo? Não, não tá. Tá em quilômetros por hora. É só para confundir a gente. É mesmo. Mas você já sabe fazer isso. Como é que foi que eu falei lá no comecinho da aula?
Pega o 54 e divide por 3,6. Vai dar 15. E é esse 15 que está ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, a energia cinética é igual a 0,1 vezes 15 ao quadrado. Então, 15 ao quadrado dá 225, tio. 225 dividido por 2. Então, a energia cinética vai ser igual a 225 vezes 0,1 dividido por 2 dá 11,25. Energia ela é feita em qual unidade de medida? Joule. Tio, respondi a letra A. Respondi? Respondeu. Letra A é isso. Essa daqui é a letra A. Tá respondida. Letra A tá aqui, prontinha. 11,25 joules. Ai, como é que eu vou saber que eu preciso fazer desse jeito, tio? Eu não consigo pensar. Vamos ler a questão. Vamos ler. Energia cinética. Então, o cálculo tem que ser da energia cinética. O cálculo é esse aqui. As exigências de unidade de medida eu já passei lá em cima para vocês. É só vocês sempre anotarem. Não tem erro, gente. Vamos ver aqui a letra B. Energia potencial gravitacional do foguete na altura máxima de 300 metros. Então vamos lá. Tio, não lembro mais de novo. Então vamos ver. Energia potencial, ele pediu a gravitacional. Qual é o cálculo? É PG igual a M vezes G vezes H. E as exigências, a massa tem que estar em quilo, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. Então vamos ver aqui. Energia potencial gravitacional, vou colocar a fórmula, né? Energia potencial gravitacional, ela é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, energia potencial gravitacional é igual. Vamos ver agora. Qual é a massa do foguete em quilos que a gente já fez aqui na letra A? Aqui, ó, a transformação aqui. Qual é a massa? 0,1 quilos. Então, ele já vem para cá. 0,1. Qual é a gravidade? Ah, tia, a letra B não está falando, não. Mas aqui no final da questão ele deu a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então tá tranquilo, gente. Não precisa nem transformar. Vezes 10. Então, vamos ver aqui. E a altura que ele quer? Tá em metro? Tá em metro. Então, 300 metros. Adivinha o que vocês têm que fazer agora? Transformar? Não. Dividir? Não. Multiplicar tudo, gente. 0,1 vezes 10 vezes 300. Dá 300. 300 o que, tio? Eu pergunto para vocês. 300 o quê? Joules. Energia sempre é dada em joules. Vamos para a letra C? Tio, já acabou a letra B? Já. Era só aplicar a fórmula. Tranquilo. Vamos para a letra C. A energia mecânica no ponto da altura máxima. Lembrando que a velocidade é nula na altura máxima do lançamento vertical. Ai, meu Deus, tio do céu, não entendi nada. E eu explico para vocês por que vocês não entenderam o que é energia mecânica geral, no ponto alto, não sei o que. Essa parte de energia mecânica, ela faz parte da segunda parte do nosso módulo, chamada de conservação de energia. Eu quero pedir para vocês hoje que vocês guardem a letra C para a gente poder fazer na volta das férias. Pode guardar, tá tranquilo. Vamos para a segunda questão. Uma brincadeira que se tem tornado popular entre as crianças é o bungee trampoline. Trata-se de uma cama elástica em que o participante realiza saltos e acrobacias com auxílio de duas cordas elásticas presas à cintura. Letra A. Considerando que ao esticar uma dessas cordas ela sofra uma deformação de 2 metros e que a sua constante elástica seja de 400 newtons por metro,
Letra A. Qual é a energia potencial elástica de cada corda nessa situação? Então, cada corda. Vamos lá. Qual é o cálculo mesmo de energia potencial elástica? Alguém lembra ainda? Não lembro, tio. Que difícil que é lembrar desse negócio. Então, vamos lá. K vezes x ao quadrado dividido por 2. Então, vamos lá. Energia potencial elástica é igual. O que é K, gente? É a constante de deformação. Boa. Constante elástica. Ela está em Newton por metro já? Tá sim, tio. Então, beleza. Joga ela aí. O próximo é X. O que é X? Deformação. Boa. Tem que estar em metro. Já está em metro aí na questão, gente? Está em metro. 2 ao quadrado. Então, só coloco 2 e aplico na fórmula. Isso tudo dividido por 2. Vamos dar uma olhadinha quanto é que dá? 400. 2 ao quadrado é quanto? Dividido por 2. Pel é igual a 400 vezes 4 dá 1.600 dividido por 2. Então, Pel é igual a 800 joules. Cada corda dessa equivale a 800 joules de energia. Vamos para a letra B. Se toda energia potencial elástica armazenada em cada uma das cordas for transformada em potencial gravitacional, qual será a altura atingida por um garoto de 40 quilos? Ai, tio do céu! O que tá acontecendo com essa questão louca? Vamos ver, ó. Se toda a energia potencial elástica, que toda, gente, aqueles 800 ali, ó, armazenada em cada uma das duas cordas. Então, é aqueles 800 em cada uma, são duas cordas. 800 mais 800, 1.600. Então, tá bom. For transformado em energia potencial gravitacional. Então, o que ele está querendo me dizer? Se o EPEL, se a força potencial elástica, ela for igual à força potencial gravitacional. Então, quando eu for fazer esse cálculo, lá na potencial gravitacional, qual é a altura que esse garoto de 40 quilos vai chegar? E aí a gente vai lembrar o seguinte, o que é energia potencial gravitacional? Ela é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ok? E aí nós temos a massa do menino, que é 40 quilos, joia. Então, EPG é igual a massa de 40. A minha gravidade, que já está de 10, e está bonitinha, metros por segundo ao quadrado. E ele está me perguntando a altura, que é esse H. Tá, pessoal, mas tem duas coisas que eu não sei. O que é potencial gravitacional e o que é altura. E ele está me perguntando a altura. Ele não vai me dar a energia, não? Ele já te deu energia, ele só não te falou o valor. Quando foi que ele te deu essa energia? Pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada. Se toda a energia potencial elástica lá da questão anterior, das duas cordas, for transformada em potencial, qual é a altura? Cada corda nós vamos pegar quanto de energia, gente? Cada corda, 800 joules. São duas cordas. Então, 800 mais 800, 1.600. Então, a energia potencial ela foi transformada. Lembra que eu falei para vocês que isso é bom para os próximos cálculos, que às vezes a gente não precisa calcular muita coisa, que ele já vai vir para você com outras palavras? É isso. Ele transformou a energia potencial elástica em energia potencial gravitacional. Então, os 1.600 joules lá da elástica se transformaram em gravitacional. Qual é a altura, então? 40 vezes 10, gente. 400 H. Eu vou passar agora esse 400 para o outro lado da igualdade dividindo. Então, a minha altura vai ser 1.600 divididos por 400. Com a ajuda da nossa calculadora, vamos ver quanto é que fica isso. 1.600 dividido por 400, 4. E a gente está falando de altura, então é 4 o que, gente? 4 metros. É isso aí.
Por hoje é isso, gente. Eu não vou passar tarefa de casa para vocês. Não tem exercício proposto hoje. Mas eu quero que vocês reassistam essa aula várias vezes com cada um desses exemplos, tentando entender cada um deles e como foi que a gente chegou em cada uma dessas alternativas, ok? Um beijo grande, gente. Uma ótima férias para vocês. Estudem bastante, descansem bastante também. E bye bye.